Glória a Deus. Amém. Paz do Senhor, igreja. Obrigada, apóstola. Quero agradecer a oportunidade, a confiança e verdadeiramente somente sendo Deus para nós podermos transmitir a sua palavra, verdadeiramente somente através da luz da verdade, da luz da palavra de Deus. Eu louvo ao Senhor por essa oportunidade, porque eu vejo Deus nela. Eu verdadeiramente vejo Deus nesses dias e julguei estar preparada em outras oportunidades, mas hoje, quando não julgo estar, é quando o Senhor nos permite estarmos, porque é assim que Ele nos encontra, é assim que Ele deseja que estejamos, né? Eu quero agradecer a minha família, que me cobriu em oração durante essa semana, agradecer aos irmãos que oraram por mim, eu creio que os irmãos me apresentaram. Creio que o Senhor já fez milagre, porque eu vejo que aqueles que estavam enfermos já estão aqui curados, glorificando, exaltando o nome do Senhor. E eu vejo algo novo vindo. Eu verdadeiramente hoje senti que Deus está aqui conosco, nos ajudando, nos aperfeiçoando. E eu vejo, através da vida do meu esposo, claramente algo novo, né? Louvo a Deus pela vida dele. 3 meses faz que ele fez uma cirurgia. Mas esse não foi o grande milagre. O grande milagre foi verdadeiramente eu ver esta semana ele me convidando para vir para a oração. Esse foi o verdadeiro milagre, irmãos. E eu posso testemunhar. E eu escolhendo vários temas, vários personagens bíblicos, experiências vividas, testemunhos passados, e Deus me trouxe ao presente. Né? Deus me trouxe as experiências vividas recentemente. Deus me trouxe hoje as canções. Essa semana eu caminhei na palavra que o Pedro abriu o culto. Verdadeiramente, quando ele falou daquele som que ecoa no quarto, quando está desocupado, então, quando está tudo cheio, o som muda. Essa palavra, irmãos, tocou profundamente o meu coração. E eu caminhei em oração sobre ela. E hoje eu falava, Senhor, tantas passagens que eu posso compartilhar com a igreja. Mas hoje eu vi, na abertura do culto, o Senhor testificando essa mensagem. Eu vi, através dos louvores, através da abertura, através da vida dos apóstolos, né, que eu honro, que eu tanto honro, Deus sabe. Embora aparentemente não seja visto, mas eu honro obedecendo a palavra de Deus. Eu honro obedecendo ao ID do Senhor. Eu honro através da cruz, da morte de Cristo. Né? E eu glorifico a Deus pela vida deles. Irmãos, nós não encontramos, eu não encontrei nenhum modelo maior que não seja Cristo, que não seja falar de Jesus. Né? Então, hoje eu trago esta mensagem. Eu agradeço imensamente a igreja que vai compartilhar comigo esta palavra. E louvo a Deus pelos meus filhos, pela minha família, pelos meus pastores, meus apóstolos e pelos meus irmãos, que nós temos caminhado juntos, né, para glorificar e para exaltar o nome do Senhor. E hoje nós já sentimos que algo novo está vindo, que nós estamos experimentando novidades na presença de Deus, que nós estamos crescendo na graça e no conhecimento da sua verdade, da sua palavra, e nós louvamos a Deus, porque o Senhor ainda testifica aos nossos corações aquilo que Ele deseja que nós façamos. Amém? A igreja pode se assentar. Convido os irmãos a ficarem à vontade. Glória a Deus, irmãos. Glorificado seja o Senhor. Como tema dessa mensagem, eu escolhi Colossenses, capítulo 3. Glória a Deus. Vivendo plenamente em Cristo. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. E nos nossos dias atuais, nós encontramos situações que nos convidam a viver plenamente em Cristo. Não é verdade? E nós nos deparamos com situações, nos deparamos com enfermidades, nos deparamos tão ocupados. Foi isso que Deus me trouxe a meditar durante essa semana. São tantas ocupações. E quando eu recebi esse convite, realmente, irmãos, a primeira resposta era não, mas eu escrevi sim. Né? Glória a Deus por isso. E eu tenho certeza que quando Deus tocou no coração da apóstola, a primeira vontade era não, mas ela disse sim. Isso é Cristo, irmãos. Isso verdadeiramente é Cristo em nós. E nós
Verdade. Obediência não tem lógica, né, irmãos? E Deus me levou a entender exatamente isso. A obediência, ela não tem lógica. E é por isso que nós escolhemos morrer em Cristo. Escolhemos aceitar alguém santo, puro, perfeito, longe da lógica, longe da ciência, longe das razões. E eu disse, Deus, como eu me apresentarei lá? E Ele tocou assim no meu coração, como uma nova criatura, pregando a palavra de Deus pelo poder do Espírito Santo. Glória a Deus. É somente assim. Aleluia, Jesus. Torna-nos novas criaturas. E quando o Yuri abriu o culto, que ele trouxe Efésios, testificou no meu coração. Profundo, profundo, alto. Um nível alto, um nível diferente. E que muitas das vezes eu não compreendo. Humanamente não vamos compreender. Humanamente não vamos entender. E quando o apóstolo Paulo escreve essas cartas aos crentes de Colossenses, é exatamente isso que ele vem convidar os irmãos a não buscar humanamente. Vem lembrar, no verso 1, vamos fazer a leitura, Colossenses capítulo 3, do verso 1 em diante. Portanto, visto que fosse ressuscitados com Cristo, buscai conhecimento do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nos objetivos do alto e não nas coisas terrenas, pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, for manifestado, também vós manifestareis com Ele em glória. Sendo assim, fazei morrer tudo o que pertence à natureza terrena, imoralidade sexual, impureza, paixão, vontades mais e a ganância, que também é idolatria. E por causa dessas práticas malignas que vem a ira de Deus sobre os que vivem em desobediência. Nelas também andaste no passado, quando ainda viveis como esses hábitos. Mas agora livrai-os de tudo isto: raiva, ódio, maldade, difamação, palavra indecente do falar. Não mintas uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com sua atitude, e vos revestistes do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que os criou. Nessa nova ordem de vida, não há mais diferença entre grego, judeu, circunciso, incircunciso, bárbaro e cita, escravo ou pessoa livre, mas, sim, Cristo é tudo e habita em todos vós. Assim como o povo escolhido de Deus, santo, amado, revestido de um coração pleno de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Glória a Deus, aleluia. Portanto, à luz dessa verdade, irmãos, o Senhor ele nos convida claramente, assim como o apóstolo Paulo convidava os crentes ali de Colossenses, os irmãos, amados, amigos, a buscar em Deus todas as coisas, a buscar e a pensar todas as coisas segundo a visão do nosso Deus, segundo a luz da sua verdade, a luz da palavra, né? Como nós caminhamos segundo a humanidade, segundo nós trabalhamos de igual, né? Nós estudamos de igual forma, nós nos relacionamos em família, tudo de igual, né, irmãos? Não há diferença entre alguém que não conhece a Cristo ainda, né? Eles acordam, eles fazem as mesmas coisas, nós vivemos humanamente. E nós nos deparamos também com circunstâncias, com situações que vai esperar a nossa atitude. Mas, como nova criatura, o Senhor nos convida. Nós já fomos ressuscitados. Então, como já foi dito nessa manhã, através da apóstola, através dos irmãos que ministraram já a palavra, a pensar como Cristo, a viver algo novo, a esperar em Deus, a caminhar em Deus, a estar em Deus. O apóstolo Paulo ele enfatiza que a imagem de Deus é invisível, ela é exata a expressão do seu ser. Se nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, se nele nós somos aperfeiçoados, somos justificados, se nele a lei foi cancelada em relação a nós, se nele nós triunfamos as potestades,
O resultado, irmãos, não tem como ser diferente na nossa vida. Exatamente como a apóstola explanou nos dízimos e ofertas. Não há resultado diferente quando há rendição, obediência e compromisso. A vida do cristão, irmãos, embora nos choque, muitas das vezes, nós nos chocamos com nós mesmos, com as nossas atitudes. Durante essa semana, eu estava orando, buscando de Deus, e aí eu já estava cansada no final da noite, o Alex já tinha dormido, acordado. E quando eu fui, enfim, me deitar, ele perguntou, acordou, amor, está tudo bem? Eu falei, não, eu estou cansada. Irmãos, eu respondi assim, e ele se ofendeu. Eu senti que ele ficou muito ofendido, e eu pedi desculpa e eu não passava. Eu falei, Deus, tem misericórdia da minha vida. Que resposta foi essa? Por que, Senhor? Se em minha boca, Pai, se a tua palavra me diz, Senhor, que eu sou a tua imagem, que eu sou a exata expressão do ser que em Deus habita, Jesus Cristo, e através de mim. Se nós somos aperfeiçoados, por que, Senhor? Irmãos, aquilo me machucou mais do que a ele. E eu pedindo perdão, e eu vi que ele ainda estava endurecido, e eu pedi perdão a Deus. Falei, Deus, me perdoa. Por que eu respondi assim? E aí, irmãos, a gente vai olhar para a nossa humanidade cansada, como nós nos colocamos em condições de cansaço físico, emocional. Não há como estarmos de pé no Evangelho se nós não caminharmos segundo a luz da sua verdade, das suas palavras, se nós não nos lembrarmos a todos os dias que nós verdadeiramente somos a imagem exata de um Deus poderoso e vivo, se durante as nossas finanças, as nossas enfermidades, assim como nós temos ouvido, mas nós olhamos para a vida diária, a realidade, não estamos vivendo. Irmãos, isso é muito perigoso. É como o apóstolo nos chama a atenção e nos mostra. Irmão, nosso ponto de referência, a nossa busca, o nosso interesse maior é Cristo. Cristo como centro, perfeito, ressuscitado, suportando todas as dores, se alegrando na sua fraqueza. Irmãos, é verdadeiramente algo novo que está vindo. Em uma determinada vez, eu conversando com a irmã Suzane, eu estava ali, e ela disse, você não está orando? Simples assim. Então, não se preocupe. Eu falei, nossa. A senhora lembra, irmã Suzane? Não lembro. Mas, assim, isso marca. Então, as palavras que aqui são ditas, irmãos, as mensagens que aqui são pregadas, como o irmão Alexandre pregou, e falava de Abraão, né? E aí a gente tem a palavra aos apóstolos. Não parem, viu? Na maior idade, o Senhor gerou filhos a eles. E vocês continuarão gerando filhos espirituais. Porque, irmãos, para se gerar filhos dá trabalho. E não é qualquer um que gera filhos espirituais. Então, se esse é o vosso ministério, se anima na sua idade, apóstolo Jonas, porque grandes filhos vão ser gerados através... Glória a Deus, aleluia. Gera, irmãos. Ver esse homem de joelho prostrado aqui às 5 horas da manhã em um frio, gera filhos espirituais. Porque quando eu penso em não me levantar, eu lembro que ele estava no frio, muitas vezes que eu vim e encontrei ele aqui. Irmãos, isso gera em nós algo diferente. Isso gera algo em nós, a vontade de nós não desistirmos. E a gente não acredita que possamos fazer algo maior do que Cristo fez. Como eu posso? Eu disse, Deus, como eu vou poder fazer coisas ainda maiores que o Jesus fez? Como? Se nem sequer responder bem, às vezes eu não consigo. Eu, irmãos, não venci todas as áreas. Eu me encontro muitas das vezes em situações que eu digo, nossa, mas que raiva é essa? E a palavra do Senhor está me dizendo aqui claramente, não há mais raiva, nem ódio, nem maldade, nem difamação. Irmãos, não tem outro caminho que não seja Cristo para caminharmos, que não seja a sua palavra, que não seja na humilhação. E quando nós vemos pensando que é algo que é a nossa capacidade, aí vem uma palavra, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos, eu sararei a vossa terra, eu darei a você as minhas promessas, tudo aquilo que eu preparei. Oh, irmãos, isso é muito maravilhoso.
E quando alguém que nem orava, que eu tanto pedi ao Senhor me convidar para orar, isso é algo novo vindo, isso é algo maravilhoso, isso é resultado de oração, isso é resultado de clamor. E nós vamos caminhando, vendo que verdadeiramente Cristo é o centro. Que quando nós nos voltamos para Cristo e centralizamos Ele na nossa vida, irmãos, nós encontramos resposta para tudo. Aleluia. Nós encontramos a força necessária para continuarmos caminhando. Nós encontramos o alicerce, o resolver, o agir, o recurso necessário. Irmãos, tudo acontece para a honra e glória do nome do Senhor. Deus faz os seus filhos se compreenderem de uma forma sobrenatural, porque no natural, irmãos, não há como, mas no sobrenatural, na obediência, naquilo que nós desejamos que seja cumprido em nossas vidas, irá se cumprir, irá se realizar. Você glorifica a Deus, aleluia. Você exalta esse Deus maravilhoso. Buscai as coisas lá do alto. Irmãos, isso só é possível quando nós reconhecemos a nossa humanidade. E eu verdadeiramente, diante da igreja hoje, reconheço a minha humanidade. Reconheço as minhas fragilidades, reconheço as coisas que nós, muitas das vezes, não concordamos, muitas das vezes nós nos confrontamos e caminhamos ali oprimidos, aflitos, mas isso diante do Senhor não é nada. Isso diante do Senhor não tem importância alguma. Porque o Senhor, Ele nos convida a pensar somente nas coisas, conhecimento do alto, onde Ele está sentado à direita do Pai. E pensar nos objetivos do alto e não nas coisas terrenas, né? Então, por que nós nos afligimos? Por que nós colocamos a nossa mente a todo vapor? Né? A palavra de Deus fala que a única forma de nós estarmos cativos à sua palavra é nós buscarmos dominar a nossa mente, porque é lá que está o grande campo de batalha. É na nossa mente que estão as guerras, as dúvidas. É onde nós nos perturbamos, é onde nós nos confundimos, é onde nós saímos do centro da vontade do Senhor. Mas Ele não diz que nós temos que buscar na nossa mente, nas nossas emoções. Ele fala que nós devemos pensar nos objetivos do alto e não nas coisas terrenas, né, irmãos? E, às vezes, é muito sério quando nós conduzimos a nossa família a uma decisão segundo a nossa vontade. É muito sério quando nós conduzimos o nosso ministério em uma decisão segundo a nossa vontade. Isso nós precisamos verdadeiramente pensar nos objetivos que o Senhor tem através de você, da sua vida, da sua casa, do seu ministério, né? Isso, irmãos, é sobrenatural, isso é algo novo vindo. Isso é como as canções que foram cantadas, é profundo, é alto, é muito além do que os olhos, né, como o apóstolo falou, ainda que os meus olhos não vejam, no culto passado, irmãos, também me tocou profundamente, porque verdadeiramente, irmãos, é possível que morramos e não vejamos os milagres, não vejamos tudo aquilo que você semeou, nascer, frutificar, mas também é possível que você veja. Então, continue, porque o Senhor verdadeiramente está trabalhando. O Senhor verdadeiramente está agindo. O Senhor, Ele está fazendo, né? O Senhor, Ele faz. E nós só precisamos crer, confiar. Vamos ler Mateus 6:33? Mateus, capítulo 6, no verso 33, nos diz: buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Irmãos, definir a nossa mente para termos essa busca, esse pensamento, somente segundo a luz da palavra de Deus. Somente segundo a nossa renúncia, a nossa entrega. Pensar nas coisas do alto. Com tantos afazeres que nós nos ocupamos, só Deus, para nos sustentar,
segundo a luz da sua palavra. Mas quando nós não decidimos pelas nossas emoções, o apóstolo Paulo ele fala muito sobre esse assunto. Ele fala muito sobre os sentimentos, sobre a vida humana, sobre os afazeres, e que não são poucos, né? Eu acho que é até demais para um ser humano suportar. Acho que está demais, não está? Esses irmãos estão tá menos? Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Está pouco, apóstola? Está demais, né, apóstola? É muito, irmãos. Que, além do que nós podemos... Obrigada, pastor. Além do que nós podemos suportar, mas o Senhor ele nos conforta, Ele nos alegra, que é nele que nós devemos buscar. Deixa tudo de lado, como foi cantado aqui também, deixa tudo para trás, deixa tudo de lado. Nele você vai encontrar o que você busca, nele você vai encontrar o auxílio, né? Nós fomos atender a um convite que a apóstola nos pediu para ir, e nós chegamos lá e o pregador trouxe uma mensagem poderosa. E, embora conhecida, também caminhei sobre ela nessa semana de oração, Salmos 46. O preleitor ele falava sobre os filhos de Corá, né? E eu entendia que para ter filhos, segundo a vontade, os planos e projetos do Senhor, haveria um caminho preparado, pais que fizessem algo extraordinário para que os seus filhos seguissem algo extraordinário. Mas ali, irmãos, segundo a Bíblia, segundo a pregação do pastor, não foi bem assim. Os pais dos filhos de Corá, os pais, eles não deram bom testemunho. Não foram homens que se sustentaram na palavra, mas os filhos de Corá, eles se levantaram em cânticos de adoração e sustentaram e foram cumprir o ídio chamado que o Senhor fez, né? Que o Senhor escolheu. E quando ele leu ali, que ele falou que Salmo 46 foi quando os filhos receberam a oportunidade para falar de Deus, eles cantaram Salmo 46. Irmãos, quando aquele pregador leu essa palavra, foi algo tremendo. Foi algo libertador para muitas vidas que ali estavam. E ele leu que quando eles tiveram a oportunidade, mesmo num contexto onde desacreditavam dele, mesmo sem eles mesmos acharem que receberiam essa oportunidade, eles declararam que, em Salmos 46, Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Portanto, nada temeremos, ainda que a terra se trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que se crepem as águas e se lancem com fúria contra os rochedos, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Nele habita o Eterno, e por isso não pode ser atingida. Ao romper da aurora, ele virá, e em seu socorro nações se agitarão, reinos se abalarão. Ele ergue a voz e a terra derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó, ele é o nosso refúgio. De que mais nós precisamos? De que mais nós precisamos para romper, para vencermos em meio às guerras, para caminharmos em meio aos montes abalados? Irmãos, quando a nossa mente nos leva a imaginar essas cenas, se torna tudo impossível. Como eu vou caminhar se os montes estão abalados? Como eu vou seguir se há guerra, se há desacordo? Como seguiremos, Pai, te servindo em meio a tantas tempestades, em meio a tantos sussurros, em meio a tantos sons? Como ouviremos atentamente a tua voz, se nós nem sequer nos colocamos em posição para ouvir a tua voz? Deus nos ajuda a renunciar às coisas que nos atrapalham, Senhor. Irmãos, quando nós olhamos, irmãos, para essa canção, feita por jovens que se separaram ao louvor, à exaltação, à glória do nome de Jesus, à glória e exaltação do nome do seu Deus. Irmãos, nós olhamos todas as dificuldades que esses homens enfrentaram, mas Deus me convida a trazer para o tempo de hoje as dificuldades que eu e você nós temos enfrentado, a solidão das escolas, as dúvidas do seu futuro,
as dúvidas em meio a um início de casamento, de uma forma que nem você mesmo esperava, diante de uma família a qual você tem que guiar segundo a palavra do Senhor, diante a um casamento que você precisa sustentar, diante da palavra do Senhor, porque por suas mãos você não sustenta, diante de um ministério que você não vê possibilidades, que você não vê como possível acontecer em você as promessas de Deus, e Deus ainda assim te chama, vem, diz sim, crê naquilo que eu tenho para te entregar, naquilo que eu quero fazer através da sua vida. Irmãos, não é possível aos olhos humanos, na nossa humanidade, nós vermos que não seja através dos olhos de Cristo, que não seja através da luz da sua palavra, que não seja através do nosso centro. Não há possibilidade alguma em nós, nos nossos sentimentos, nas forças das nossas mãos, no som da nossa voz, no nosso mover, no nosso falar, se nem falar bem nós queremos, nem tratar bem nós queremos, né, irmãos? É o que eu vejo, irmãos, eu caminho trabalhando e eu vejo, irmãos, as pessoas estão tão nervosas, as pessoas estão tão exaltadas, e a gente fica até sem entender, e a gente tem o cuidado até de falar. Às vezes as pessoas perguntam, por que você está tão calado? Eu falei, gente, eu nem sei se eu posso falar. Eu posso? Irmãos, está todo mundo muito agitado, está todo mundo muito exaltado, estamos todos muito cansados. Nós nos cansamos tanto, mas será que é com as coisas que são do alto? Eu perguntei a mim, nossa, você tem se cansado tanto? Será que você está buscando as coisas do alto? Você está pensando nas coisas do alto? Você está caminhando sobre as minhas promessas? Você está vivendo os meus sonhos? Irmãos, e quando eu quero desistir, eu vejo as promessas sendo cumpridas na vida dos meus filhos. E quando eu quero parar, eu vejo as promessas sendo cumpridas na vida do meu esposo. Irmãos, Deus é maravilhoso e perfeito. Deus, Ele nos chama a atenção diariamente, e Ele nos exige que nós venhamos buscar diariamente, a cada abrir dos olhos, a cada amanhecer. Que o Senhor seja objeto do meu pensamento, do meu desejo durante este dia. Que o Senhor seja o objeto da minha essência, do meu cantar. E às vezes eu observo, Senhor, o que está saindo da minha boca? O que é que eu estou fazendo? Com quem eu estou andando? Com quem eu estou compartilhando? Com quem eu estou sentando à mesa? O que eu estou fazendo com o meu preciosíssimo tempo aqui nesta nação? Irmãos, faz 6 anos que nós chegamos aqui, agora em janeiro, vai completar 6 anos que nós chegamos. E nós chegamos dia 19 de janeiro, e quando eu encontrei os apóstolos pela primeira vez, a apóstola ela me falou claramente, você tem certeza que você quer ficar aqui? Irmãos, eu procurava desesperadamente um lugar para me servir ao Senhor. Glória a Deus, apóstola. Amém. Verdade. E assim nós temos aprendido, irmãos, né? Com os apóstolos e pastores que o Senhor nos deu. Quando nós estávamos no Brasil e eu orava ao Senhor, onde eu vou me congregar, Pai? E o Senhor usou um varão, um servo de Deus, e disse, não te preocupa, aonde teu esposo está agora, vai ser lá que vocês vão congregar. É lá que eu já preparei para você e seus filhos. Talvez, irmãos, eu não entenda, mas Ele preparou este lugar para nós estarmos. Ele nos convidou a conhecer este povo abençoado, né? Este povo ao qual nós temos convivido, temos chorado, temos nos perdoado, temos nos abraçado, temos caminhado segundo a luz da palavra de Deus, não é fácil. Né? Nós, aqui como a palavra do Senhor fala, no verso 10, no verso 8, 9, 10. E vos revestíveis do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daqueles que o criou. Nessa nova ordem de vida, não há mais diferença, né, irmãos? É assim que nós nos encontramos, em uma nação diferente, com um povo diferente, que veio de diversos lugares. Naturalmente, nós somos diferentes, né, irmãos? Mas, irmãos, eu digo a vocês, muitas pessoas me configuram, me caracterizam como cresceu no Evangelho, é fácil. Irmãos, não há nada fácil.
O evangelho servir a Cristo não há nada fácil. É bem... Então, irmãos, eu convido a você, isso é uma busca e um pensamento diário. Isso é algo que nós convidamos a mortificar diariamente. E o discernimento que nós pedimos aqui ao nosso Deus, o Senhor tem nos dado, nós precisamos colocar em prática, assim como a nossa fé, assim como a palavra do Senhor sobre as nossas vidas, finanças, casamentos, filhos, ministério, trabalho. Todas essas coisas, irmãos, têm que estar debaixo da potente mão do Senhor, para que, de fato, nós venhamos agradar e receber de Deus aquilo que Ele tem planejado, sonhado, buscado. Irmãos, não é fácil. Não é fácil humanamente caminharmos e desprezarmos e colocarmos para trás tudo aquilo que desagrada a Cristo. Viver com Ele, para Ele, pensando nele. Irmãos, isso é diário, isso é um desejo diário. Isso você precisa pedir a Deus, Deus, faça com que eu deseje acordar pensando em Ti, dormir pensando em Ti, que nós não venhamos cativar, trazer a nossa mente cativo à Tua palavra. Porque, irmãos, as pessoas, elas falam sobre você, elas dizem coisas sobre você, elas te configuram, assim como eu posso configurar você a algo, mas você é aquilo que o Senhor diz que você é. E quando nós sabemos quem somos em Deus, irmãos, não há nenhuma opinião que possa mudar isso. Não há nada que nos tire da presença do Senhor e nem do lugar onde Ele nos colocou. Porque o plano, o projeto é dEle. O sonho é dEle. O trabalhar é Ele, é dEle, é por Ele são todas as coisas. E quando nós cativamos a nossa mente, voltamos o nosso pensamento à luz da sua verdade, não há mais diferença entre grego, judeu, circunciso, incircunciso, bárbaro, escravo. Não há eloquência, não há estudo, não há posição, não há ministério, não há nada, irmãos, que possa nos separar. Cristo é tudo e habita em todos vós. Aleluia. É Ele habitando em mim, é Ele habitando em você, é Ele habitando os nossos pastores, habitando os nossos apóstolos. É Ele, é por Ele, para Ele são todas as coisas. É para Ele a glória e a honra de hoje. É para Ele o louvor e a adoração de hoje. É por Ele, é para Ele. Glórias a Ti, Jesus. Nós louvamos, aplauda, glorifique, exalte. Aleluia. É para Ti, Senhor. É para Ele, irmãos, que algo novo necessita vir em nossa vida. É para a honra e glória do nome do Senhor. É para que nós possamos ser aperfeiçoados, nós possamos crescer na graça e no conhecimento da verdade. Isso é uma decisão, irmãos, que nós, quando nos batizamos, quando nós aceitamos a Cristo, nós estamos reconhecendo o seu sacrifício e morte da cruz. Quando nós nascemos ali com os nossos pais, Adão e Eva, infelizmente nascemos sim sobre o pecado. Mas no momento que nós nascemos na morte de Cristo, irmãos, nós vemos o cristianismo a uma diferença das outras religiões. As outras religiões você precisa fazer algo para se encaixar. Você precisa ali estar apto para se encaixar, chegar a um patamar. Não, Cristo não, irmãos. Ele já fez. Algo já foi feito, poderoso, supremo, perfeito. E nós só precisamos receber, tomar posse. Não é tomar posse, às vezes toma posse da palavra, toma posse da cura, toma posse das tuas finanças, teu casamento restaurado. Não, irmãos, toma posse da morte de Cristo. Toma posse desse sacrifício. Uma vez que é feito isso, que nós entendemos que houve um sacrifício perfeito, há hoje um convite a um pensar perfeito, a uma busca perfeita, nós, irmãos, não mais nos confundimos. Por mais que nos percorremos, nós nos alinhamos novamente, porque a palavra, irmãos, ela é clara. Cristo é tudo e habita em todos vós. Assim, eu e você, como povo escolhido de Deus, no verso 12, santo, amado, revestido de um coração pleno de compaixão. Irmãos, essa plenitude, bondade e humildade, mansidão e paciência não é capacidade nossa. Não é mérito nosso.
Não há em nós possibilidade alguma. Não ache, eu vou chegar a um ponto... Não, não há. Não há, não há. A Bíblia fala que tudo é através e segundo a morte de Cristo. Eu aceitar que Ele já pagou o preço por mim. Estou enfermo, você já é curado, porque o preço já foi pago. Você está embaraçado, está tudo bem, nós nos embaraçamos, mas Ele já rompeu esse laço. Você precisa voltar ao cumprimento desses princípios. Eu preciso me lembrar e voltar ao cumprimento do princípio da palavra do Senhor. É por isso, irmãos, que nós falamos coisas, às vezes fazemos coisas, que às vezes você se pergunta, nossa, mas por que eu faço assim? Porque nós nos distanciamos da verdade. Porque nós queremos achar como foi orado. Eu cheguei e ouvi o pastor Álvaro orando, declarando com fé, com ousadia, com graça sobre as nossas vidas, que não haverá, como tem feito, como a apóstola já fez, declarações, que sobre nós nenhuma condenação há. Não há estéril. Não há, irmãos. Não há desânimo, não há cansaço, não há desespero de alma, não há depressão, não há opressão, não há falta de nada em quem está em Cristo Jesus. Tomemos posse dessa palavra. E quando nós nos agarramos, nos abraçamos a ela e dizemos sim, Senhor. Como o apóstolo falou agora, sim, Senhor. Irmãos, em um culto, eu contei isso à apóstola, a pastora Mitia orou por mim, e ela me pegou ali no corredor, eu falei, eu quero que a senhora ore por mim. Ela, eu ore por mim. E ela orou por mim. Irmãos, ela me lembrou de algo que eu já tinha esquecido, mas que eu sabia que alguma coisa estava fora do lugar. E ela me lembrou de algo do meu ministério, do meu serviço ao Senhor, que era me voltar à pregação da palavra. E uma vez o Ian, conversando comigo, ele disse, mas nós não somos pregadores. Eu digo, somos. O Senhor nos convida a todos nós a pregarmos, a falarmos, a cumprirmos o ID de Jesus, a falarmos do seu amor. Mas, irmãos, enquanto nós acharmos que precisamos estar preparados para isso, é difícil acontecer. Porque Ele nos escolheu. E quando ela orou ali por mim, ela ativou novamente esse desejo, ativou novamente essa vontade. Irmãos, veio sobre mim assim tantos pensamentos, tantas lembranças do que o Senhor havia falado comigo, tantas coisas que estavam no meu coração esquecido. E a partir dali eu disse, Senhor, se houver uma oportunidade, eu não vou dizer não. Não vou dizer não. Mas quando a oportunidade veio, eu disse, Jesus, agora. Amém. Sim, Senhor. Porque, assim como o povo escolhido, Ele me escolheu, santo. Ele fala que eu sou santo, olha só, Deus, que a apóstola é santa, que os pastores são santos, que a igreja é santa, que a nossa casa é santa. Você é santo, sim. Os seus filhos são santos, são curados, são restaurados, são transformados. Nós somos. Irmãos, você é. Outro testemunho, o Alex estava ali e Deus falando com ele, vai naquele jovem, abraça ele. Ele disse, eu não vou não, Senhor, minha coluna está doendo, eu não vou. Ele, vai. Ele disse, não, pai, hoje não. Ele testemunhou no grupo familiar. E o pastor Antônio veio até ele, irmãos, na mesma hora. E falou, é você. Deus está mandando você ir. É o seu abraço que ele precisa, aqueles jovens precisam de você. Meus irmãos, é Deus. Não é sobre nós. Não é sobre a nossa força. Eita, boca de Deus. Pastor Antônio, é a sua boca que tem que falar. É o abraço do Alex, é a minha voz. Célia, é o seu abraço. É a sua oração, irmão Suzane. É a sua súplica, seu Massaro. É a sua paciência, pastor Stevenson. É a sua perseverança, pastora Michê. É a sua insistência, apóstola Selene. São essas coisas que Deus usa. São as orações dos irmãos. A perseverança dos irmãos.
Irmãos, embora humanamente, quem está afastado do caminho do Senhor não compreenda mesmo nada. As coisas do Senhor não é para ser compreendidas. Nós precisamos mergulhar, viver intensamente aquilo que o Senhor nos manda fazer, sem olharmos as nossas condições. E pedimos que o Senhor alinhe as nossas condições, porque Ele tem pressa. Tem pressa em mim, Ele tem pressa em você, Ele tem pressa nos seus filhos, Ele tem pressa no seu casamento, Ele tem pressa em você. Porque não há Samuel, irmãos, que não tenha por trás uma Ana. Não há um caminho preparado, reto, de sacrifício, de lágrimas, não há. Então, todo o caminho que você preparou, embora, como nós testemunhamos domingo passado, os filhos longes, netos criados longe dos seus avós. Mas aqui, irmãos, deixaram 3 para abraçar 20, 50, uma nação. Irmãos, Deus, Ele não tira nada, não que não vá te faltar, mas Ele vai acrescentar tantas outras coisas que vai suprir aquilo que você deixou para trás, que vai suprir o momento que você não esteve com seu ente querido quando você perdeu ele, que vai suprir toda a sua ausência, e você vê claramente que a sua ausência faz falta. Mas a sua presença nessa nação, irmãos, ela não será em vão. As suas lágrimas nessa nação, a sua persistência, o seu choro, o seu desespero de alma, porque é assim que nós nos encontramos, sim. Comigo não é diferente, irmãos. Eu sei que com os irmãos também é assim. Há um amanhecer de questionar o que é que eu estou fazendo aqui, aonde nós viemos parar, o que eu estou fazendo aqui, Senhor, quais são os trabalhos das minhas mãos, em que eu estou somando. E quando eu estive aqui, há 6 anos atrás, e a apóstola perguntou para mim, tem certeza? Eu disse, eu vim para somar. E às vezes eu me encontro diminuindo, irmãos. Às vezes eu me encontro confundindo. Não me pergunte, porque eu também nem sei. Mas eu creio no que a palavra diz. Eu me volto à palavra e sigo o que a palavra diz. Porque, irmão, nem tudo vai ser como a gente quer, né? Nem tudo vai ser como nós desejamos, esperamos, ou queremos que seja. Mas, de uma coisa eu tenho certeza, nele nós somos perdoados. Nele nós somos adotados, nele nós estamos escondidos, todos os tesouros e ciências, nele já vencemos o mundo. A nossa redenção, nele nós já vencemos, irmãos, todos esses pecados que nos afastam de Deus. Se nós rejeitarmos os pensamentos que nos afastam de Deus, se nós rejeitarmos as atitudes que não convêm segundo a palavra de Deus, irmão, tem coisas que verdadeiramente não é Espírito Santo mesmo. É carnal, somos carne, mas nós precisamos rejeitar, porque a palavra ela nos define o Espírito Santo. E ela nos convida a uma mortificação diária das nossas vontades, dos nossos desejos, dos nossos eus, dos nossos achismos. Não há, irmãos, não há o que eu possa dar a vocês nessa manhã. De mim não há nada. A palavra fala que não há bondade no ser humano. Bom é o nosso Deus. Mas nós precisamos crer primeiramente nessa palavra. Nós precisamos acreditar que há bondade em nós através de Cristo Jesus. Que há, sim, possibilidade de caminharmos sem pecar. Que em nós não há mais, como no verso 8 fala, não há maldade, não iremos mais difamar, não há palavras indecentes que saiam da nossa boca. Né? No verso 5 também, no verso 5, cedo assim fazei morrer tudo que pertence à natureza terrena, né, irmãos? Tudo isso nós faremos morrer, segundo a palavra de Deus. Cristo, na sua soberana graça e misericórdia, irmãos, Ele já fez. Aqui nós vamos precisar de uma atitude diária, de uma busca diária, de uma mortificação através da oração, através da leitura da palavra. Irmãos, é visivelmente, quando falta água em nós, está faltando a palavra de Deus. Quando excede o aborrecimento, quando vem a humanidade se sobressaindo, palavra e oração está faltando em nós. E quando nós nos prostramos à leitura da sua palavra, nós somos confrontados. Não tem como não agirmos segundo a vontade do Senhor. Então, se hoje você se encontra em uma condição
que você se sente desanimado, triste, enfermo, algo, irmãos, algo precisa ser encontrado em Deus. Deus, ele cria situações para que nós possamos voltar para o centro, Cristo. Voltar para a palavra, Cristo. Cristo é o centro. A sua vontade é perfeita. A sua vontade é agradável, é plena, é santa. E nós nos tornamos santos, porque estamos nos submetendo à sua vontade. Irmãos, hoje você está aqui, você está se submetendo à vontade de Deus. Glória a Deus por isso que você se submeteu a essa vontade, a esse evangelho, porque ele é perfeito, irmãos. Nós somos santos nele, nós podemos triunfar neles, nós podemos ver os seus milagres nele, nós podemos ver se nós caminharmos nele, como centro da nossa vida, centro da nossa vontade, centro do nosso pensamento, centro do nosso falar. E se porventura nós falarmos algo que não agrada a Deus, chame o Espírito Santo. Pergunte a Ele, Senhor, gostou? Fiz mal? Está errado, né? Tua palavra fala que não há mais isso em mim. Não, isso não é mais meu. Não faz mais parte das suas atitudes, irmãos. Não cabe mais em você. Você não consegue mais carregar. O pecado não faz mais parte. O preço foi muito alto. O sacrifício, o amor de Deus foi muito grande. É muito profundo. É imenso. É imenso. É muito além da minha fraqueza física, humana. É muito maior do que eu quero conseguir com a força do meu braço. É muito mais grande, muito, muito, muito maior. E quando eu olho e o Senhor ainda me chama de santo, puro, limpo, é o desejo dele para mim e para você. Ele nos convida a essa plenitude. Ele nos convida a mergulhar em águas purificadas, limpas. Ele fala que ele é a minha fortaleza, ele é o teu socorro bem presente. Ele nos fala que os nossos filhos, eles vêm para ser maiores, fazer coisas ainda maiores do que eu e você, irmão. Se eu e você não alcançarmos, eles alcançarão. Se eu e você não fizermos, por algum motivo, eles farão. E eu vejo que eles já estão fazendo por nós. Porque as palavras que Deus tem dado ao coração desses jovens têm nos sustentado, têm nos alegrado, têm nos despertado. E eu louvo a Deus, porque o Senhor tem feito. No verso 4 aqui, irmãos, se eu e você somos um crente em Jesus, embora a nossa vida em Cristo esteve oculta, o verso 5 fala que a nossa vida está oculta em Cristo. Como que nós podemos entender essa parte? Oculto. O mundo, ele não reconhece isso tão valioso que eu e você nós temos. O mundo não conhece. Eles não vivem sobre essa verdade. Eles não desfrutam dessa verdade, desses anseios e desses presentes que o Senhor tem nos dado. Então, eles vivem assim, nós também caminhamos iguais a eles. Eles vivem também. Há muitas pessoas que não servem a Deus, mas cumprem com as suas obrigações, criam seus filhos corretamente, pagam suas dívidas, vivem normal. Mas, às vezes, nós estamos lá no meio deles e talvez eles não vejam Cristo em nós, né? Estamos ali trabalhando de igual, estamos ali quietinhos. Eles não estão vendo. Mas vai ter um dia que a Bíblia fala que nós iremos ressurgir com Cristo. No dia da sua volta, Cristo irá ser conhecido de todos. Né, irmãos? Cristo irá ser conhecido de todos. E nesse glorioso dia, tudo isso que nós guardamos como um tesouro tão precioso será mostrado ao mundo. E será mostrado ao mundo também aquilo que nós não tratamos como precioso, aquilo que também nós não fizemos, não alcançamos, né? Então, nós, enquanto estamos tendo essa rica, linda, preciosa oportunidade de nos voltarmos a Deus segundo a sua palavra, nos arrependermos dos nossos maus caminhos, nós vamos crer e ver que o Senhor terá o poder para sarar esta terra, curar todas essas enfermidades que assolam essa nação. São enfermidades, irmãos, ocultas, são enfermidades que são
aprisionam vidas a um secreto que só Deus para entrar. Só Deus para invadir, só Deus para curar, só Deus para quebrar barreiras que foram levantadas nessa nação. Irmãos, mas se nós, que somos um povo escolhido, nos humilharmos, nos arrependermos dos nossos maus caminhos, se eu me arrepender dos meus maus caminhos, o Senhor usará a minha família para sarar essa terra. Usará a sua família para sarar essa nação. Usará os pastores, autoridades, ministros de louvores, jovens, crianças. Levantará para sarar essa nação. Deus tem pressa em sarar essa nação. Nós podemos ver como Ele nos chama. E quando nós somos convidados a fazer essa nossa natureza terrena, a vir cair por terra. Irmãos, eu que gosto de comer, né? Eu creio que se eu parar de comer, eu não morro. Morro, apóstolo? Tem que parar, né, apóstolo? Tem que parar de comer, porque quando eu li essa frase que fala assim, nós matamos quando não nos alimentamos. Eu falei, oi? Então, se eu não me alimentar... É que eu vou morrer? Não, né? Pois é, preciso matar a carne. Mas, irmãos, quando nós não alimentamos aquilo que nós pensamos, morre. Simples, morre. Agora, quando você alimenta aquilo que na sua mente te traz perturbação, aí você vai andar, né, em confusão. Mas quando nós escolhemos, irmãos, a focar não no que nos aconteceu, mas na lição que nós aprendemos, é muito tremendo, é maravilhoso, né? É muito poderoso. Quando nós olhamos assim, mas eu não quero falar, mas eu vou falar, Senhor, porque o Senhor manda eu falar. E a gente vence essa barreira, e a gente muda a atmosfera, e a gente vê Deus agindo nas nossas fraquezas. Irmãos, verdadeiramente precisamos praticar esse evangelho. Precisamos praticar essas verdades. Precisamos falar, sim, das coisas que vêm do alto, mas das coisas que nos curam, das coisas que nos libertam, dos nossos pecados, das nossas falhas, das nossas transgressões. Não há perfeição em nós. Eu falo para os meus filhos, não há. Não espere perfeição de mim. Eu não sou de falar muito alto, mas quando eu altero um pouquinho, eles olham para mim com o olho assim, eu falei, ora por mim agora. E eles vêm e oram, né? Cansaço, irmãos. Cansaço. Né? E a gente vem e é Deus, irmãos. É Deus em nós, né? Então, quando nós não alimentamos, né? Quando nós podemos jogar fora todos os sentimentos ruins que temos. Quem tem? Oxe, não tem sentimento ruim pelas pessoas? Nós temos, irmãos. Nós somos humanos. Não deveríamos, né? Aqui não. Aqui eu sei que não tem não, mas, irmãos, lá no Brasil deve ter. Mas aqui não tem, irmãos. Nós não podemos cultivar esses sentimentos. Se tem, irmãos, eles vão ser mortificados pela palavra de Jesus, pelos nossos louvores, pela nossa unidade. O pastor Álvaro, ele sempre ora por um retorno à unidade. Eu vejo sempre a sua boca orar por um retorno à unidade. Né, irmãos? E se nós não estamos tendo essa unidade, é porque a nossa humanidade está se sobressaindo à vontade do Pai em nós. Né? Então, nós devemos, sim, buscar em Deus, né? Não alimentando a nossa carne, não alimentando as nossas vontades, os nossos pensamentos, mas mortificando segundo a sua palavra. Né? Deixando de lado os nossos sentimentos ruins. Se eu não falava, eu vou voltar a falar. Não por mim, mas por Cristo. Pelo sacrifício que Ele derramou. Pelo seu amor, pelo profundo amor que Ele entregou para mim e para você. Não foi raso, irmãos. Não foi uma trajetória fácil. Não foi só uma pessoa que se entregou, não. Foram família, foi uma família, foram vidas, foram 12 pessoas chamadas para um lindo propósito. Todos eles morreram decapitados, humilhados, foram feridos. O apóstolo Paulo mesmo carrega uma história que nos traz lágrimas. Mas ele escreve ainda assim
aos crentes de Éfeso, aos crentes colossenses. Ele escreve as cartas aos irmãos: se animem, se alegrem. Não é pela vossa força, não é pelo vosso sentimento, não é pelas coisas que você vê, mas sim por Cristo Jesus, por algo maior, por um Salvador supremo, poderoso, excelso, grandioso, que faz coisas novas, que traz novidade, que cura, que liberta, que faz milagres, que nos torna perdoados em Cristo Jesus, que nos ensina, irmãos, é poderoso você ter a capacidade de você mortificar a você mesmo, as suas vontades contrárias. Quando você tem essa força de você colocar debaixo dos seus joelhos aquilo que te faz pecar, é maravilhoso, irmãos. Aquilo que te afasta de Deus, aquilo que você vê, claramente você sabe que te afasta de Deus e você continua vendo. Aquilo que você sente, né? A natureza terrena, a imoralidade sexual, impureza, paixões e vontades má, ganância, idolatria, que é a avareza, que é o dinheiro, o excesso de trabalho, o querer, o ter. Tudo isso nos afasta claramente de Deus. E você ainda assim quer introduzir, achando que há possibilidade de caminhar juntos. Não há, irmãos. Não há sombra de variação na palavra, não há sombra de dúvida. Nós precisamos abandonar, largar, vencer, romper e testemunhar, para que os irmãos vejam que, de fato, Deus está agindo. Deus está trabalhando na minha fraqueza. Deus está trabalhando na fraqueza do meu esposo. Deus está trabalhando nos meus filhos. Deus tem sustentado as suas emoções. Deus tem colocado eles no caminho da palavra de vida. E, muitas das vezes, eu encontro eles ali em meio a decisões na escola e eles choram, irmão. Chora de não saber o que fazer. Chora. Se desespera. Eu falei: por que tu chora? Vai ler a Bíblia. Te alegra, vai orar. O Yuri mesmo, outro dia desesperado, aflito. Peraí, senta aqui, que é isso? Vamos orar. Irmãos, o que esses jovens enfrentam nas escolas? Irmãos, ainda que eu ore todos os dias, ainda é pouco, então me ajude orando por eles. E eu vos ajudo orando pelos vossos filhos. Porque, irmãos, é pouco. Diante do que esses jovens têm enfrentado, diante da solidão, diante da incompreensão, diante da falta de tudo, irmãos. Há falta em tudo, porque nós estamos ocupados, né? Então, falta. Se na minha casa falta, na sua também falta. Falta. Falta mãe, falta pai, falta sacerdote, falta oração, falta palavra. Oh, Jesus, falta avô, falta avó, falta. Tio, tia. Oh, Jesus, falta, irmãos. E olha, irmãos, falta, viu? A falta da nossa presença. Então, o tempo de qualidade que nós temos, pouco, que seja verdadeiramente de qualidade, que seja na palavra, que seja na oração. Irmãos, não há descanso para jovem, não. O meu descanso era palavra, era oração, era jejum, era busca. Então, só há um refrigério quando nós estamos debaixo da vontade do Senhor. É só lá que nós encontramos a paz. É lá que há plenitude de espírito. É lá que as nossas palavras se tornam mansas, né? É lá que nós encontramos todas as nossas transgressões são perdoados. É lá. É no centro. Né? É no centro. E assim como você e eu somos povo escolhido, santo amado, é lá que nós nos revestimos. É lá que o nosso coração é quebrantado. É na oração, é na palavra que gera compaixão, que gera bondade, que gera humildade, que gera mansidão, que gera paciência. É lá, irmãos, lá é a fonte. Por que buscamos em outro lugar? Por que queremos outras fontes, se a fonte, Cristo, já nos foi dada? Tomamos posse. Declaramos. Eu declaro, irmãos, a minha casa é santa, a minha igreja é santa, a minha vida é santa, porque a palavra do Senhor nos convida a sermos santos. E se porventura ao nosso redor paire algum desses sentimentos, nós vamos repreender pelo poder do nome de Jesus e vamos colocar cativos debaixo dos nossos pés e vamos, sim, cumprir o que a palavra do Senhor diz. Nos amarmos, sermos santos, buscarmos a presença do Senhor, nos humilharmos, nos arrependermos dos nossos maus caminhos, do menor ao maior, pedimos perdão pelos nossos pecados. Se praticávamos, não vamos praticar mais. Se falávamos, não vamos falar mais. Se sentamos, não vamos sentar mais. Nós vamos buscar, sim,
a excelência em nosso Deus, para que o Senhor possa se mover e trazer algo novo. Irmãos, hoje eu senti algo novo aqui nesses louvores. Hoje eu senti algo novo aqui nessa igreja. Hoje eu senti, na abertura do culto, tinha algo novo. Nas canções tinha algo novo. Né? E aquela canção que foi cantada, algo novo está vindo. Aquela canção, irmãos, é uma declaração e ela foi cantada diferente hoje. E eu creio e recebo, em nome de Jesus, que você receba, que todos vocês que têm colocado diante do Senhor as suas vidas em sinceridade, se verdadeiramente você é um crente em Jesus, você verá algo novo em sua vida. E se assim não aconteceu, acontecerá. Porque o Senhor, Ele concede segundo o que deseja o nosso coração. E que ao abrir dos nossos olhos, o nosso desejo seja, Senhor, estarmos na Tua presença. Que o motivo do nosso desejo ao terminar do dia seja, Senhor, pensar em Ti. Viver para Ti, Senhor. Corrigir, Senhor, os nossos pensamentos segundo a Tua vontade. Corrigir, Senhor, colocar cativos os nossos sentimentos, emoções, os excessos que nós estamos cometendo. Nos perdoa, Senhor. Nos faz nos excedermos a um lugar, Senhor, que é estarmos na Tua presença. Nos excedermos na oração, nos excedermos na leitura da Tua palavra, nos excedermos, Senhor, em boas atitudes, em boas palavras, Senhor, palavras de bênção, palavras de vida, palavras que nos tiram, Senhor, de um momento, Senhor, provisório, cativo, Jesus. Nós tomamos posse, irmãos, dessa palavra e eu creio, Senhor, que verdadeiramente algo novo está vindo. Eu quero convidar o grupo de louvor para cantar esta canção, em nome de Jesus, irmãos, eu quero glorificar, continuar exaltando o nome do Senhor. Irmãos, eu trouxe um monte de referência aqui, mas nem falei nenhuma. Mas eu vou ler aqui. Vamos ler Romanos, enquanto os irmãos se preparam. Romanos, capítulo 6, de pé mesmo, se coloque de pé. E já estaremos cantando. Me perdoe, mas eu vou passar as referências. Romanos é capítulo 6, do verso 1 ao 3. E 1 João, capítulo 3, do verso 2. 1 João, capítulo 3, verso 2. Eu vou ler esse. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Todavia, sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Glória a Deus. Olha, irmãos, essa palavra, amados. Agora nós somos filhos de Deus. Somos filhos. Nós somos filhos. E ainda não se manifestou, porque nós ainda estamos, irmãos, vivendo, até mesmo nem estamos vivendo como filhos, nem como adotados, nem como... Não chegamos a esse nível, mas nós somos filhos. O Senhor, Ele fala na sua palavra que você é filho e eu sou filha. Nós somos filhos amados. Embora filhos rebeldes, desobedientes, reclamões, mas somos filhos. E pedimos agora, Senhor, que o Senhor verdadeiramente nos faz sentir assim. É como foi dito na abertura, Senhor, o Teu amor Ele foi dado a todos nós. Mas há muitos que não aceitam o Teu amor, Senhor. Há muitos que não aceitam a Tua paternidade, não Te recebem como Pai. Não caminham contigo como Pai. Caminham errantes, caminham sem direção, caminham tristes, caminham confundidos, caminhos à luz do pecado, falando coisas que não Te agradam, fazendo coisas que não Te agradam. Pai, em nome de Jesus, convence. Assim como o Senhor tem me convencido, Senhor, convence a cada jovem, a cada criança. Pai, vai entrando nos quartos, Senhor. Vai entrando na intimidade, vai entrando no oculto e no escondido. Pai, nós chamamos a Tua presença agora, Pai, para que o Senhor neutralize agora e de agora para trás, Senhor, isso é esquecido. Todo pecado cometido, Senhor, se foi cometido, Senhor, neste altar, Pai, para trás está. Nós queremos somente exaltar a Tua presença, que os nossos jovens serão santos, que o grupo de louvor será santo, que o grupo de dança será santo, Senhor. Nós estamos vendo algo novo vindo. Pai, que seja através da nossa vida, da nossa entrega, da nossa santidade, da nossa busca, do nosso reconhecimento que nós não somos, Senhor. Não há bondade em nós, mas Cristo nos faz santo. Que coisa gloriosa, que coisa maravilhosa, Senhor. O Senhor nos fazer santos em Ti. O Senhor nos chamar a ser santo. Oh, Senhor, obrigado.
obrigada, Pai, por este convite. E obrigada por nos fazermos receber e aceitar, Senhor, que nós somos sim santos em Ti. Que a Tua igreja é santa. E nós vamos viver como santos. Nós vamos falar como santos. Nós vamos, Senhor, ter compaixão como os santos. Nós vamos ter a paciência do santo. Nós vamos ter a mente de Cristo, que é o nosso centro. Nós iremos viver como Cristo, caminhar como Cristo, pensar como Cristo. Pai, nós desejamos, Senhor, estar, Senhor, segundo a luz da Tua verdade, buscando as coisas que vêm de cima, cativando a nossa mente aos pensamentos de Cristo, a Tua vontade, o Teu desejo. Pai, aquilo que o Senhor preparou para a Tua igreja, aquilo que o Senhor já entregou, aquilo que o Senhor tem para mim e para você. Tome posse, receba. Seja santo, seja restaurado. Se você percebe que algum membro do seu corpo ainda não se converteu a esse amor verdadeiro e genuíno, converta-o ele hoje. Diga não, a partir de hoje, meus ouvidos, você vai ser santo. A partir de hoje, meus olhos, você vai ser santo. Eu vou viver segundo esta palavra. Eu vou buscar as coisas que vêm de cima. Eu vou me ocupar a minha mente com aquilo que o Senhor tem sonhado para mim. Cative as suas mãos. Se as suas mãos têm feito algo, se o seu trabalho não tem glorificado ao Senhor, diga não, Senhor. Esse trabalho eu não quero, não. Eu quero o Senhor ser santo. Eu quero que as minhas mãos exerçam um trabalho santo. Me ensina. Me ensina. Me ensina. Se alguém tem dito que você não sabe servir, diga para o Senhor, Senhor, me ensina. Senhor, se eu não estou servindo segundo a Tua vontade, eu quero Te servir. Eu quero me render a Ti. Eu quero Te agradar, Senhor. Eu quero Te honrar. Eu quero bendizer ao Teu nome. Que as minhas mãos sejam santas, minhas vestes brancas. Que o meu louvor, Senhor, atinja o Teu alto céu. Em nome de Jesus, como igreja, Senhor, é o que nós desejamos. Aleluia. Oh, rabarás, surianda, rabarás. Aleluia. Avivamento, hoje aqui, ao vento fresco, que já aleluia. Sinta. Algo maravilhoso. Oh, aleluia. Está por vir. Há uma mudança dentro de mim. Há uma promessa. Há uma promessa, Senhor. Se cumprir. Oh. Algo sobrenatural está por vir. Oh, aleluia! Luz que vence a escuridão, meus erros pra trás estão. Em nome de Jesus. Montanhas se moverão, algo novo vindo. Os gigantes cairão. Em nome de Jesus. Eles não me abalarão. Em breve todos verão. Algo novo vindo. Algo novo vindo. Eu creio, Jesus. Eu creio, Jesus. Algo novo vindo. Oh, pelo poder do Teu Espírito, Senhor. Há uma unção. Oh, há uma unção. De libertação. E a sua Liberta-nos, ó Deus, de toda fortaleza. não impedirão. Algo sobrenatural. Oh, eu creio, Jesus. Queremos viver o Teu sobrenatural. Para recomeçar, tirar as sombras e me transportar. Oh, aleluia. Sobrenatural. Oh, rabarás, surianda, rabarás. Oh, aleluia. Luz que vence a escuridão, meus erros pra trás estão. Oh, em nome de Montanhas Jesus. se moverão, algo novo vindo. Os gigantes cairão, eles não me abalarão. Em breve todos verão, Algo novo vindo. algo novo vindo. Aleluia. Novo vindo. Eu posso, Senhor, através do Teu poder. Só quem declara e acredita em algo novo, celebre ao Senhor! Oh, aleluia. Veja avivamento Nesse lugar.
poder do sangue de Jesus. Pra nos transformar. Transforma-nos, Senhor. Alegria nesse lugar. Viva sobre as nuvens. Pra nos transformar. Chegando está. 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 Luz que vence a escuridão, meus erros pra trás estão, montanhas se moverão, algo novo vindo. Os gigantes cairão, Eles não me abalarão, em breve todos verão. algo novo vindo. Algo novo vindo. Algo novo. Aleluia! Através do poder de Jesus, eu posso e você pode. Aleluia! Aleluia! E um novo tempo. Novo tempo, Senhor.